Oi, gente, bom dia. Eu sou a Lorena, sou estagiária de docência da disciplina de Direito do Trabalho 1. E uma das nossas atribuições como estagiária é dar uma aula. Então, eu fiquei responsável pela unidade 6, que vai tratar da proteção especial que é dada às mulheres e aos menores no contrato de emprego. Eu vou apresentar um slide aqui. Eu não sou boa de slide, não, mas espero que tenha ficado mais ou menos. Acho que está aparecendo, né? Bom, primeiro, por que existe essa proteção especial às mulheres e aos menores, né? Lá na época da Revolução Industrial, as mulheres e os menores, eles eram considerados meia força de trabalho. Não porque eles trabalhassem menos, né? Na verdade, eles trabalhavam igual, em condições tão ruins quanto as dos homens. Só que eles recebiam menos, né? O patrão pagava muito menos por um trabalho exercido por uma mulher ou por uma criança do que o que ele pagava para um homem, né? Então, foi sendo percebida a necessidade de regulamentar essa relação e proteger as mulheres e os menores, dado que eles eram vistos como um trabalho de menor valor. Eu vou começar com a proteção do trabalho da mulher. Acho que eu não estou apresentando tudo, não, né? Peraí. Eu vou começar com a proteção ao trabalho da mulher, né? A gente sabe que as mulheres têm uma posição desprivilegiada dentro do mercado de trabalho. Tem menores oportunidades, tem menores chances de crescer, né? Até 1962, as mulheres casadas elas precisavam de uma autorização do marido para se elas quisessem trabalhar fora, né? Tem um problema não, né? Mas né, as mulheres engravidam, o que é um problema na verdade para o patrão, né? Que não fica satisfeito com essa situação. Então, foi necessário regulamentar e proteger o trabalho das mulheres. Na Constituição Federal, nós temos o artigo 7º, inciso 30, que proíbe a diferença de salários de exercício de função de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, né? É um direito constitucional, então, garantido, né? Veio com a Constituição de 1988, mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece exatamente, né? Diversos relatos, diversos estudos aí mostram que uma mulher que exerce a mesma função, que trabalha na mesma empresa, por exemplo, de um homem, tem salários diferentes, né? Mas o fato é que é um direito garantido constitucionalmente, né? Outro direito que a Constituição garante, também no artigo 7º, inciso 20, é a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei, né? Que é mais ou menos o que a CLT vai fazer. Quando a gente for ver lá os artigos da CLT, a gente vai ver que muitos desses artigos são posteriores, né, à Constituição de 1988, né, e são alguns artigos que dão uma incentivada, né, para proteger o trabalho da mulher e o mercado de trabalho, para que a mulher seja inserida nele de uma forma satisfatória. E o artigo 7º, inciso, que se esquece, 18. O inciso 18, que é o inciso que garante a licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, né? Esse artigo, ele está lá replicado, né, digamos assim, na CLT, no artigo 392, depois a gente vai passar por ele também. No direito internacional, algumas convenções da OIT tratam também sobre a proteção do trabalho da mulher. Eu trouxe aqui um exemplo da Convenção 100, que é a Convenção sobre Igualdade de Remuneração. Ela é uma convenção do ano de 1957, se eu não me engano, então ela é anterior à nossa Constituição de 1988, e ela trata da igualdade de remuneração, né? Diz que cada membro, né, cada Estado-membro que assinou essa convenção deverá incentivar e assegurar a aplicação a todos os trabalhadores do princípio de igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e a mão de obra feminina por um trabalho de igual valor, né? Então, esse artigo 7º aqui, inciso 30, que a gente viu, é mais ou menos
né, um reflexo do que a Convenção 100 da OIT, que é mais antiga, já dizia, né? E o trabalho da mulher na CLT? Bom, o trabalho da mulher na CLT está regulamentado no capítulo 3º. Eu não contei quantos artigos são, mas são bastantes. E eu vou passar aqui por alguns que eu acho mais importantes e que também, né, não são repetições, porque acontece, alguns artigos só estão repetindo o que já é direito de qualquer trabalhador, né? Então, eu não passei por esse e também não vou passar por aqueles que talvez não sejam matéria que já tenha sido vista, né, que serão vistas posteriormente. Começando aqui com o artigo 373-A, ele é um artigo que diz que, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. E aí, nos incisos 1º, 2º, 3º e 5º, né, ele faz lá mais ou menos referência àquela proibição constitucional de discriminação do trabalho da mulher, né? Diz que não pode publicar ou fazer publicar um anúncio de que haja referência explícita ao sexo, à idade ou à cor, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública notoriamente assim exigir, recusar emprego por motivos de sexo, considerar o sexo como uma variável para fins de remuneração, para formação profissional, oportunidade de ascensão profissional, né? Então, ele está ali materializando aquele princípio da igualdade, de que os diferentes devem ser tratados na medida de sua desigualdade, né? Aqui no caso. Já os incisos 4º e 6º fogem um pouco disso, mas o que eles trazem? O inciso 4º diz que é proibido exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência do emprego, né? Porque como eu disse, que, né, as mulheres engravidam, óbvio. Então, não é uma coisa que é muito bem vista pelo empregador. Por quê? Porque o empregador, quando essa mulher engravidar, ele vai perder, né, ali a sua empregada, vai ter que contratar outra para o lugar e vai ter que pagar a licença maternidade dessa que foi afastada, né? Então, ele vai ficar com o custo de 2 empregadas ao mesmo tempo. Porque, na verdade, o INSS, ele não paga imediatamente essa licença maternidade, né? Quem paga é o empregador e, posteriormente, o INSS reembolsa, né? Então, ali durante um tempo, o empregador ele vai ficar com 2 empregadas, né? Uma não trabalhando, uma não está produzindo, uma não está gerando lucro para ele. Então, não é algo bem visto pelo meio empresarial, né? Então, o que muitos empregadores faziam era exigir, né, esse atestado de que, na hora que a mulher fosse ser admitida, né, já exigiam algum atestado, algum exame que comprovasse que ela não estava grávida, né? E a gente vai ver lá na frente também, né, que acho que a Nicole já explicou também na última aula sobre a estabilidade da gestante, né? Então, era uma coisa que não era bem vista e aí esse artigo veio para tentar corrigir isso. O que na prática não é muito, né, não faz muito, não é muito usado, né? Porque o artigo fala em exigir, né? Então, o que as pessoas fazem normalmente, né? Eu não sei, acho que se alguém aqui já viu um formulário de emprego, né, anunciando alguma vaga, uma das perguntas que sempre tem você para mulheres, né, principalmente, se a mulher tem filhos, ou se ela pretende ter filhos. Também já vi alguns nesse sentido. E o inciso 6º veda as revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias, né? Aqui ele até usa o termo funcionárias, que não é o tecnicamente correto, mas enfim, tá na lei, né? E o importante é que as revistas íntimas sempre são ainda, né, um tema polêmico, né? Mas a CLT expressamente proíbe as revistas íntimas nas empregadas do sexo feminino.
Bom, o artigo 389 é um artigo que fala sobre o que toda empresa é obrigada a ter. E aí eu separei o inciso terceiro, que eu acho que é um mais relevante, que fala que toda empresa é obrigada a instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto para aqueles estabelecimentos comerciais que não têm necessidade de troca de roupa na empresa, né? Esse artigo e esse inciso aqui, eles né, materializam um princípio da intimidade, da privacidade, né, um princípio constitucional, né, e protegem a mulher, né, dessa situação aí, né, já que elas precisam trocar de roupas na empresa, que elas tenham um vestiário individual e privativo para mulheres. E eu separei também o parágrafo 1º desse artigo 389, que diz que os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade, essas empresas deverão ter um local apropriado que permita que as empregadas guardem, é até engraçado falar guardar, né? Mas, enfim, que as empregadas deixem seus filhos, né, sob a vigilância de alguém no período de amamentação. Isso aqui é para facilitar a amamentação né, a proximidade da mãe com o filho recém-nascido. Só que eu acho que é um parágrafo que é totalmente desconhecido, talvez, e que não é levado muito a sério, né? É muito raro você ver um estabelecimento que cumpre de verdade esse inciso, né? Mas o fato é que o direito existe e ele está ali colocado no artigo 389. O artigo 390, ele veda que o empregador empregue a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Esse aqui também é um artigo muito comentado, muito criticado, talvez, por alguns, né? Alguns autores entendem ele como um artigo que não é tão protecionista assim, que, na verdade, ele seria até discriminatório, mas o fato é que ele também existe, né? E aqui, quando a gente fala no emprego de força muscular, ele está lá no parágrafo único do artigo, ele elimina, por exemplo, a força que será feita a partir de alguns mecanismos de tração, que é porque né, o peso ficaria menor, enfim, isso aqui é uma força mesmo empregada apenas com o corpo da trabalhadora, né? Um outro artigo também que é muito polêmico e foi muito criticado, mas foi eliminado com a reforma trabalhista, eu não lembro o número dele, mas era um artigo que falava que a mulher empregada tinha 15 minutos de intervalo entre o fim da jornada ordinária e o começo das horas extras. Ou seja, a mulher cumpriu ali suas 8 horas de jornada. Trabalhou as 8 horas, o patrão exigiu que ela fizesse hora extra, né? Entre o fim dessa jornada ordinária e o começo da jornada extraordinária, havia um intervalo de 15 minutos que as mulheres teriam, né? Foi um artigo muito criticado, foi um artigo que foi analisado pelo TST, foi considerado constitucional, porque não feriria o princípio da igualdade entre homens e mulheres, dado as especificidades que a mulher tem, mas a reforma trabalhista eliminou e ele não existe mais. Então, não existe mais esse intervalo de 15 minutos que era concedido às mulheres, lá antes da reforma trabalhista, né? Eu vi até, e aí é só um comentário mesmo, que eu não consegui ver a veracidade dele, mas alguns autores, eles disseram que esse intervalo de 15 minutos que existia era por conta daquela proibição de mulheres, daquela necessidade de autorização de mulheres casadas trabalharem. Então, se ela fosse fazer hora extra, ela precisava dos 15 minutos para conseguir avisar o marido que ela iria fazer hora extra no trabalho. Mas, assim,
Não duvido, mas também não tenho fontes assim, né, para falar que era realmente por conta disso. O que tem é por conta de critérios de diferenças mesmo entre homens e mulheres, talvez também a dupla jornada, né, que mulheres se desgastariam mais, enfim. O artigo 391 diz que não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato dela haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Esse artigo aqui tem mais ou menos a ver com aquele outro já, que a gente já falou lá deixa eu ver aqui, de exigir atestado ou exame, né? Mas o que ele faz aqui, na verdade, é colocar que gravidez ou casamento não é motivo para dispensa com justa causa, né? Acho que ainda não foi visto, né? Vamos ver ainda que a dispensa imotivada e a dispensa por justa causa, elas têm consequências diferentes. Então, o legislador aqui ele só quis reforçar que contrair matrimônio ou gravidez não é justa causa de forma nenhuma, né? Não faria sentido, né? Mas foi um reforço, porque, como eu disse, né, lá, a empregada gestante, ela tem estabilidade. Assim que ela está grávida, ela possui estabilidade, né? Então, às vezes, o que acontece muito, né? A mulher casa, o patrão fica sabendo, ele já dispensa logo, porque ele já pensa que ela, em breve, né, vai engravidar. Então, o legislador quis dizer só que essa dispensa seria imotivada, ela traria as consequências de uma dispensa imotivada, e não de uma dispensa por justa causa, né? Não faria sentido, seria um absurdo. E o artigo 391A, ele foi um artigo que foi eita, ele foi um artigo que foi inserido na CLT no ano de 2017. Não, desculpa, é 2017? Deixa eu ver, gente. Em 2013. Foi inserido em 2013. E aí, ó, ele fala: a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2º do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Esse artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias é o artigo que fala da estabilidade da gestante. Acho que, como eu disse, Nicole já explicou para vocês, né? Então, a gestante ela tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Né? O que esse artigo fez aqui foi regulamentar, até porque era necessário, né? Lá no ato das disposições constitucionais transitórias, ele diz que é um artigo que precisava de uma regulamentação, né? Veio um pouco tarde, né? Porque a Constituição é de 1988 e o artigo foi inserido em 2013, mas antes tarde do que mais tarde ainda. E ele veio para reforçar principalmente essa parte, que ainda que durante o aviso prévio trabalhado ou indenizado, né? Porque às vezes a empregada estava de aviso prévio, né? Acho que também vocês não viram aviso prévio, mas aviso prévio é como se fosse a comunicação do empregador ou do empregado de que não vai trabalhar mais ali, mas ele precisa cumprir um tempinho. Enfim, o que acontecia? Às vezes a empregada estava cumprindo o aviso prévio, o empregador já tinha falado para ela que ele não queria mais ela no trabalho, não ia precisar mais dela, e ela descobria que estava grávida, né? E aí, no fim das contas, ela acabava saindo ou precisaria ir à justiça para tentar alguma coisa, ela saía com uma mão na frente e outra atrás e sem perspectiva nenhuma. Então, o artigo veio e falou que mesmo que se essa confirmação da gravidez se desse durante o aviso prévio, a estabilidade de gestante era garantida para essa mulher. E o artigo 392 foi um artigo que veio falar da maternidade adotiva, né? Então, ele estendeu a licença maternidade nos mesmos termos do artigo 392, que é o artigo que, como eu disse lá no início, que fala da licença maternidade de 120 dias,
né, que é garantida constitucionalmente, e ele estendeu essa licença maternidade para a mãe empregada que adotar, né? Então, não teria diferença entre a maternidade biológica e a maternidade adotiva para efeitos de concessão de licença maternidade. Na verdade, tem a diferença de que a lei 10.421, ela dispõe sobre o tempo de licença de acordo com a idade da criança adotada, né? Então, a licença de 120 dias, que né, garantida constitucionalmente, ela é para adoção de crianças até 1 ano de idade. Entre 1 ano e 4 anos, o tempo de licença cai para 60 dias, e entre 4 e 8, o tempo cai para 30 dias. A partir de 8, imagino que não exista mais a previsão de licença maternidade. Para terminar, eu acho que esses dois artigos, né, o artigo 395, que fala em casos de aborto, que a mulher sofreu um aborto, comprovado por atestado médico, ela terá um repouso remunerado de 2 semanas, assegurando ela que ela retorne ao serviço, ou à função que ela ocupava antes do seu afastamento, sem sofrer nenhum prejuízo, sem sofrer nenhuma sanção por isso, né? E o artigo 396 fala dos intervalos para amamentação, né? Antes de 2017, esse artigo falava dizia que para amamentar o seu próprio filho, a mulher teria direito a 2 intervalos especiais, né? Então não fazia sentido, até porque o artigo 392, que eu disse, né, que equiparou a maternidade adotiva à maternidade biológica, ele é anterior, ele já existia, né? Então não fazia sentido você deixar essa previsão de que é apenas o seu próprio filho, né? Porque hoje, por questões médicas, né, e aí eu não vou saber explicar, né, os procedimentos, mas as mães adotivas, elas conseguem amamentar, né, a partir de uma indução de produção de leite, enfim. Então, não faria sentido deixar um artigo que falasse apenas de filhos biológicos, né? E aí, então, em 2017, também foi alterado esse artigo para acrescentar os filhos adotivos, né, na verdade, acrescentar que a mãe adotiva também teria direito a esses 2 intervalos especiais de meia hora cada um durante a jornada de trabalho, né? Então, é um artigo, assim, talvez também não seja tão utilizado, né, porque, como eu disse, aquele artigo que fala que os estabelecimentos deveriam ter locais para que as mães deixassem seus filhos, né, e facilitar a amamentação, também não é muito utilizado, né? Então, uma mãe, às vezes, sai do seu trabalho, né, do estabelecimento que ela trabalha, para ir em casa ou para ir na creche, é um pouco complicado. Mas fato é que o direito existe, e que as mães têm direito a esses 2 intervalos especiais de meia hora cada um durante a jornada para amamentação de filhos biológicos ou filhos adotivos, não importa. Bom, acho que sobre o trabalho da mulher é isso. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar depois. Vou parar a apresentação aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Gente, não sei mexer nisso. Acho que tá, né? Bom, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar, pode mandar no Moodle, me procurar no e-mail, enfim. E eu volto para falar do trabalho dos menores daqui a pouco.